podemos começar. Aí o pessoal que for chegando vai chegando. De qualquer forma, doutor Jean, essas reuniões são gravadas, então, como a gente já tinha conversado, eu pedi para o doutor Marcelo Henrique para a gente disponibilizar isso no YouTube, então o material vai ficar aí. Tá. Não vai ser Se você perdido, quiser esperar né, mais uns 5 minutos. Tá. Se você quiser esperar mais uns 5 minutinhos, para mim. Perfeito. Beleza? O senhor quem manda. A reunião é Eu sua não. hoje. A comissão é sua, eu não mando nada. Fique à vontade aí. Deixa eu ver se algum amigo no jovem advogado aqui me diz. Eu vou falar para ele que estou participando da reunião para ele inteirar aqui. Vamos ver. Vou mandar mensagem no grupo também, ver se tem algum para trás. Mas essa aí eu acho que é jogada, a doutora Beatriz, que ela está falando que o microfone está com problema, que ela só nos ouve. Eu acho que ela ficou com medo de alguém chamar ela para falar alguma coisa. Isso acontece. Fazer uma pergunta, responder alguma coisa. Pode ser, esse é jogada, viu? Tá começando bem já a advocacia. Já. É assim mesmo que funciona. Apresentando defesa prévia. Opa! Mais uns 3 minutinhos aí eu acho que já pode começar. Quem que é o colaborador que está aí hoje? William. Grande William. Boa noite, Doutora, eu doutor. nem te perguntei. O senhor vai compartilhar a tela? Não. Não? Tá. Não. E aí, William, tranquilo? Tranquilo, tudo jóia. O meu negócio, doutora Isabela, sempre foi papel e caneta, viu? Depois que veio o digital aí, meu negócio é aquele negócio, é papel de pão com caneta, Bic. Não sou muito adepto à tecnologia. Eu confesso que eu também não. Deveria ser mais, mas eu confesso que eu também não. Às vezes escapa o conhecimento tecnológico. Doutora, a hora que o senhor quiser, tá? Fique à vontade aí. Já vou adiantando os meus agradecimentos, a sua presença, a sua disponibilidade. Fique à vontade aí para fazer sua exposição, perguntas, enfim, pode seguir a ordem aí como o senhor bem quiser, tá bom? Pode fazer pergunta? Pode, tá liberado. Então tá, vou fazer pergunta para Beatriz, tá? Ela vai ter que responder para mim. Responder escrito, que é pior ainda. Então tá. Então vamos lá, 7h10, né? Então, beleza. Deixa eu me ajeitar aqui. Fica tudo gravado aqui, né? Então vamos lá. Boa noite, doutora Isabela. Já está sendo gravado já? Já? Tá. Boa noite, doutora Isabela. Boa noite, doutora Beatriz. William. Boa noite.
o José Vitor Ribeiro, que está aqui presente também, que está com a câmera desativada, aos colegas, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite para falarmos um pouco sobre a Comissão de Ética e Disciplina da OAB de Rio Preto. Eu senti muito lisonjeado com o nobre convite da doutora Isabela para participar com vocês aqui nesse dia. Tenho acompanhado o trabalho dela e ela está conduzindo muito bem essa comissão. Sei que é muito difícil a condução de uma comissão, inclusive para reunir, né, os membros, tanto em palestras ou eventos desse tipo que estamos fazendo hoje. Antes de adentrarmos o que interessa, eu vou expor aqui um pouco da minha trajetória, né? Eu acho que pode surtir algum efeito ou não, enfim. Mas vamos lá. O meu nome é Jean Stephanie Baptista e na época não tivemos muito dessa oportunidade que vocês têm hoje. Qual seja, que oportunidade que é de participar de palestras, eventos, grupos de estudos promovidos pela casa. Eu não sou velho, tenho 36 anos, né? Eu falo a época, às vezes pensa que é lá em 1940. Bom, em 2006 eu passei no concurso do estágio da Defensoria Pública, participei na área criminal, eu acompanhava e fazia algumas audiências na primeira vara criminal. Na época o juiz era o Dr. Jair Caldeira. É da tua época, doutora Isabela, ou não? Não. E era meio período de estágio, né? E ganhava até bem. Ganhava em torno de R$ 800 por mês, na época um salário razoável para estagiário. Logicamente, na segunda fase da ordem, eu optei por penal e acabou dando certo. Mas o interessante é que quando eu peguei a desejada carteirinha, a vermelhinha, eu já abri meu escritório. E para abrir um escritório é simples. É uma mesa, um computador, 3 cadeiras, e esperar o cliente. Será que é isso? Esperar o cliente? Bom, pensei, vou abrir um escritório, né? Tenho prática em criminal, vai ser um sucesso. Mas foi assim? E eu mesmo me pergunto se foi assim. Abri o escritório com a cara e a coragem. Sozinho. Né? Mas eu tinha quem? Deus me iluminando, me ajudando. Não tenho familiares, advogados. E até hoje eu trabalho sozinho. Eu não tenho sócio. Respeito quem trabalha em sociedade, mas eu nunca gostei de sociedade. A pouca experiência que eu tinha era em criminal, que tinha visto no estágio da defensoria. Pois bem, não me inscrevi na defensoria para começar a advogar. Há muitos advogados que começam advogando inscrevendo na defensoria pública. Aí a pessoa vai lá e a defensoria nomeia um advogado, né? Eu não sei como funciona, eu acho que é esse o procedimento, né? E com a cara e a coragem eu fui caminhando. Logo no início fui contratado por uma família para defender um rapaz que estava preso numa cidade na região José Bonifácio. Bom, era um dos primeiros clientes que eu tive, né? Cobri um valor para fazer a defesa, era um habeas corpus, para fazer um habeas corpus. E em mãos eu fui perante o juiz, o habeas corpus foi concedido e o cliente foi liberto. Pois bem, no dia seguinte, o cliente já na rua, bate no escritório, a campainha é ele. E vocês sabem o que ele veio fazer no escritório ou não? Imaginam? Ninguém tem a ciência. Veio pedir o dinheiro de volta, que eu cobrei. Veio pedir o dinheiro de volta sob a alegação de que precisava ir embora do estado de São Paulo. Pois bem, devolvi. é, Na mesma hora eu tive uma conversa com ele, eu falei, ó, eu não posso te devolver tudo, porque eu tive meu trabalho, tive os gastos. Eu espero que o senhor reconheça o trabalho. Não, eu reconheço, mas pelo menos metade. O cara bandido, tal, eu devolvi, né? E na mesma hora acabou a ilusão pelo crime. Isso é a experiência de advogar sozinho. Você apanha, mas aprende muito. Então isso foi uma experiência enorme. Então o que eu tenho a falar a vocês
doutora Isabela, doutora Beatriz, doutor Zé Vitor, até o William, tá aí. É o seguinte, enfrentem, lutem pelo direito dos seus clientes, não tenha medo, qualquer área, enfrenta. Não tenha medo de encarar a realidade. Existem, logicamente, advogados formados há muito tempo que têm o medo de advogar e ainda sequer defenderam uma causa, né? A vida, ela ensina muito, mas vocês, doutora Beatriz, doutor José Vitor, são novos, sempre ajam dentro da ética, com respeito, na simplicidade, sejam humildes, porém prudentes, sejam leais, com boa fé, que a advocacia será maravilhosa para vocês. Eu acho que se alguém se identificou mais ou menos com a minha história, é isso aí, mas vamos ao que interessa mais, né? Sobre a Comissão de Ética e Disciplina. Quanto à caminhada pela OAB, eu fui relator do Tribunal de Ética e Disciplina por 3 anos. Depois de 1 ano, fui coordenador da comissão do advogado de Guapiaçu e, ao mesmo tempo, instrutor da comissão de ética, fazendo audiências de instrução. E agora estamos juntos com os membros da comissão de ética e disciplina. Pois bem, da ética do advogado. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Vocês têm que ter sempre na mesa de vocês esse livrinho aqui, ó. Alguém de vocês tem esse livrinho? É o Estatuto da Advocacia da OAB e da Ética e Disciplina, atualizado. Quem não tiver, lá na comissão de ética nós temos vários desses, pode pegar lá, pedir para a Sandy ou para a Dani que elas vão arrumar um livrinho desse. Então, esse livrinho, ele é essencial. Ele tem um artigo, se eu não me engano é o 31, deixa eu ver se é o 31, que fala o seguinte aqui, ó. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe da advocacia. Tá? Sabemos que a ética se faz necessária no exercício da advocacia, bem como a dignidade, o decoro, a honestidade e a boa-fé. São requisitos essenciais para aqueles que buscam a aplicação da justiça na nossa sociedade. Mas o que se entende por ética? Ética é uma palavra grega, né? Significa modo de ser. E moral do latim, mores, que significa costumes. Então, a própria palavra ética tem como um dos seus significados o seguinte: conjunto de regras de conduta. Tá? Então, mas o que se entende por moral? A moral se entende como conjunto de normas que regulam o comportamento do homem na sociedade, que vem ser adquirida através da educação, a tradição, cotidiano, e que tem fundamentos vistos em todas as sociedades humanas, né? E o funcionamento da comissão de ética, ela é regulamentada juntamente ao órgão Tribunal de Ética e Disciplina. A comissão de ética, no caso, ela é um órgão auxiliar do Tribunal de Ética e Disciplina, e a seus integrantes aplicam-se todas as obrigações e vedações impostas no regimento interno do TED. Tá? E lá diz o seguinte nesse regimento interno, do artigo, regimento interno é 32. Aqui é o estatuto 32 do regimento interno, diz o seguinte: toda e qualquer representação recebida pela comissão será imediatamente autuada e cadastrada no sistema integrado TED. Tem um número de ordem, representação na sequência, o registro da representação, o nome do representante e do representado. E a comissão de ética e disciplina, ela tem embasamento dentro do regimento interno no 31 a 35, os artigos. A nossa comissão hoje, aqui em Rio Preto, ela é dividida em 5 grupos. Temos o grupo dos orientadores, o grupo dos conciliadores, o grupo dos instrutores de expedientes, o grupo dos parecistas e o grupo dos instrutores do Tribunal de Ética e Disciplina.
quando chega um fato à comissão, desde que ocorrida aqui dentro da nossa competência, o procedimento será autuado, né? A parte representada será notificada para a apresentação de informações complementares. E, se for o caso, o procedimento será encaminhado ao parecista para dar ou opinar pelo prosseguimento ou arquivamento da representação. Se ele entender que é pelo prosseguimento, os autos serão encaminhados ao Tribunal de Ética e Disciplina, né? Então, há casos na comissão que comportam a conciliação. Por exemplo, um caso que comporta conciliação. A parte disse que não recebeu o dinheiro do advogado. Aí é aberto prazo para o advogado representado apresentar as informações complementares. E o advogado vem e diz que pagou. Então, nesse caso, o que a gente faz? Marca uma audiência conciliatória, que será presidida por um membro da conciliação, que faz parte do grupo da conciliação. Porque ali ele vai apresentar o documento, se ele tem recibo, se pagou ou não, e já encerra o procedimento, né? O grupo dos orientadores, eles fiscalizam e verificam advogados que estão agindo fora da ética. Por exemplo, pegamos aí uma placa, escritório de advocacia com placa fora do padrão exigido. Alguém de vocês sabe qual que é o padrão de uma placa de advocacia? A placa pode ter só na frente do escritório, ela não pode ter na frente e na lateral. Então, pega uma placa de advocacia fora do padrão exigido, um escritório de advocacia junto com padaria, com escritório de contabilidade. Vocês já viram isso ou não? Com selaria. Isso tem vários, né? E então, esses orientadores chegam, eles emitem um comunicado para a parte representada, no caso, que não criou um procedimento, retirar aquela informação. Agora, se a parte insistir, aí cabe a nós, da comissão, chamar a parte até lá e apresentar formalizar o pedido da representação. Tá? Há muitos advogados que eu chamo até a comissão para conversar uma conversa formal. Eu falo, meu amigo, isso aqui está errado, eu vou dar um prazo para você de 48 horas para você retirar isso aqui. Muitos casos de Instagram, advogados novos, colocando propagandas irregulares em Instagram. Já chamei vários advogados para estar conversando lá na comissão. For retirado, acabou o problema. É um procedimento a menos. Nós sabemos que nem todos os casos devem ser encaminhados e chegar numa sessão de julgamento do Tribunal de Ética e lá ele ser condenado. Olha a agonia que esse advogado vai ficar. Então, tem casos que são simples, que dá para conversar. Agora, tem advogados que são torrões, né? Que não aceitam, falam, isso aí não vai virar nada. Logicamente, é uma propaganda irregular, tá? Ele vai ser enquadrado no inciso 4 do 34, que eu vou falar logo a mais. É uma pena de censura, ele pode ser apenado com censura, mas, se reincidente, ele pode vir ter uma suspensão, ficar manchado na OAB. Se ele tem intenção em prestar um concurso, ele não vai conseguir, porque vai precisar de uma certidão da OAB, ele vai estar manchado nos livros da OAB. Então, eu acho que não é interessante, nem que seja um fato que o advogado acha que é mínimo. É interessante ele se adequar dentro dos regimentos, das normas da advocacia. E também temos o grupo dos instrutores de expedientes, que são aqueles que fazem os procedimentos, procuram e notificam os advogados que estão fora da ética a se adequarem dentro de um prazo estipulado pelo instrutor. Né, são advertidos sob pena de responder a um procedimento ético disciplinar. Então, esse livrinho aqui do Código de Ética, eu acho que é obrigação, viu, doutora Isabela, a Jovem Advocacia e todos, inclusive todos os advogados, até os mais antigos, ter esse livrinho na mesa, ler de vez em quando. Não sei se vocês perceberam, mas toda quinta-feira, na quarta-feira à tarde, eu posto, eu encaminho ao AB um informativo, né, que vai informando os advogados. Vocês recebem por e-mail, né, é vinculado aí no Instagram, no Facebook, e aquilo ali vai aprendendo alguma coisa. Tem muitos advogados que chegaram a comentar comigo que não sabia que, por exemplo, certo informativo era uma infração ética e estava praticando. Vocês podem ver, eu já comentei lá no artigo 34, incisos, onde normalmente eu posto, onde vocês recebem por e-mail aí,
uma vez por semana, estão as principais infrações éticas. Na onde? No 34 e incisos do Estatuto da Advocacia. Vocês podem abrir lá e ver. Então, quais são as principais infrações éticas cometidas hoje? Em torno de 80% das representações, e eu vi isso tanto quando eu era relator do Tribunal de Ética, que fazia sessão de julgamento, e agora também, são aquelas inseridas no inciso 4 do 34, que é a captação de clientela. No inciso 20, que é falando em miúdos aqui, pegar o dinheiro do cliente. E o 21, que é não prestar conta ao dinheiro que recebeu. E também pode enquadrar também o 25, que é manter conduta incompatível com a advocacia. Né? Um tipo de exemplo é aquele advogado suspenso que tenta defender o cliente em penitenciária, né? ou preso em delegacia. E também aquele que retém o dinheiro do cliente sem ingressar com a ação. O cara vai lá e cobra R$5.000 para ingressar com uma ação indenizatória. Ele pega o dinheiro e não ingressa com a ação. Tá? Então, isso aí pode gerar uma conduta incompatível com a advocacia, porque ele reteve o dinheiro e não entrou com a ação. Um exemplo de captação de clientela que vocês podem ver aí de forma rotineira é panfletos, folhetos em semáforos, né, propagandas em Facebook, Instagram, promessas em cartazes. Tem advogados aí que estão se vestindo de Homem-Aranha e põe um panfleto no semáforo falando assim, ó, eu prometo que eu resolva a tua causa. Outro se veste lá de Capitão América. Se você não ganhar, eu te devolvo o dinheiro. Isso não pode, porque a nossa profissão, ela não garante o resultado. Ela é meio, né? Ela é uma profissão de meio e não de fim, resultado. E a postagem que foge do mero informativo, ela é caracterizada em infração ética. Por exemplo, como eu tinha dito, aquele advogado especialista em tudo, né? Faz panfleto, indicações, promete sucesso. Então, ele esqueceu que a atividade da advocacia, lembrei a palavra atividade, ela é de meio e não de resultado. Pois bem, e no site da OAB, eu acho que vocês têm acesso no site da OAB São Paulo, existe o ementário. Vocês já devem ter acessado o ementário, né? E vocês podem consultar o assunto que quiserem, e lá terá um norte para vocês agirem aí de forma correta. Tá? Por exemplo, tudo que vocês forem fazer, vocês podem ir lá no inventário e digitar as duas primeiras palavras. Captação de clientela. Vai aparecer um monte de ementas vinda de julgamentos, né? O que é, o que não é. Né? E falando em captação de clientela, só para vocês terem uma base, ela é penada aqui com pena de censura. Tá? Que se o sujeito for primário, ela é convertida em advertência. Diferente dos incisos 20, 21 e 25, que são apenados com suspensão. Né? A suspensão varia de 30 dias a 12 meses aí, e depois do trânsito em julgado, ela é exposta. Né? Ela pode ser exposta no e-mail dos outros advogados para saber que aquele advogado lá foi suspenso. Por exemplo, se você entrar com uma ação e o advogado suspenso vir e apresentar uma contestação, você, advogado, tem a obrigação de denunciar aquele que está suspenso. Fala, opa, esse aqui está suspenso, por que ele está fazendo contestação? Ele não pode. Tá? E se for apenado por 3 vezes com a pena de suspensão, pode gerar a exclusão dele da ordem, conforme o 38 do Estatuto da Advocacia. Com a exclusão, depois fica complicado. Aí ele é excluído da ordem, tem que prestar a reciclagem, né, e prestar um novo exame. Então aí já fica um pouco mais complicado, fora a mancha que ele vai ter na advocacia. E também quando existem crimes praticados por advogados. Né? Você já deve ter visto aí jornais, revistas, o advogado envolvido em tráfico de drogas, homicídio, roubo, no furto que seja. Eu vi numa reportagem esses dias aí um advogado que enforcou um rapaz que foi, não sei, ele foi fazer uma chupeta para pegar a bateria de um carro lá, ele acabou enforcando o rapaz, o eletricista, né? Isso pode ocorrer a suspensão preventiva do advogado. O que é isso? É uma pena cautelar. Por que isso acontece? A partir do momento que saiu no jornal, na televisão, e aparece um profissional da advocacia como criminoso, gera um mal-estar para a classe.
E por isso existe a cautela. Ah, e tem outro também. O prazo para julgamento aí dos procedimentos éticos disciplinares, nesses casos de suspensão cautelar, é de 90 dias. Então, dentro de 90 dias tem que ser julgado o procedimento dele, inteiro, do início ao fim tem que ter a sentença. Lembrando que a pena aplicada a ele aqui no Tribunal de Ética não coaduna com o procedimento criminal. Ele pode responder na parte criminal lá e aqui também. Tá? E também com relação à representação, ela pode ser instaurada de ofício por nós, na OAB, ou por qualquer interessado, desde que tenha assinatura do interessado. Né? A comissão não aceita denúncia anônima. Então, é requisito necessário a identificação do representante. Por exemplo, chega uma denúncia lá, é o seguinte, ó, o advogado está fazendo isso, mas eu não quero me identificar. Negativo, vai ser arquivado. Tem que se identificar. A não ser que os advogados encaminham para a gente e nós, verificando o caso, representamos ele de ofício. Ou seja, a OAB está sendo a representante. Não vai aparecer a figura do advogado. Tá? Representante para não causar represália e tal. Às vezes tem alguma amizade e é meio complicado, né? Então, por exemplo, dentro da comissão, quando vem uma reclamação do representante, o representante veio lá com o papel, informou, olha, o advogado tal pegou o meu dinheiro aqui e não repassou os 30% da ação trabalhista que eu fiz para ele. Ele pegou o dinheiro, fui lá no cartório do fórum, me deram a certidão e falou que o advogado recebeu faz mais de 5 meses. Ou seja, vai ser aberto um prazo, pega essa aí, autua, vai ser aberto um prazo para o representado se manifestar. 15 dias, para informações complementares. Porque às vezes ele tem um recibo em mãos, que ele fez o depósito dos 30%. Tá? Então ele vai ter a defesa dele aí. Após a apresentação das informações complementares do advogado, o processo vai para um membro parecista, ele vai fundamentar e dar o parecer dele sobre arquivamento, se ele arquiva, se ele vê que tem um recibo lá, ele fala, não, isso aqui não tem nexo continuar. Ou prosseguimento. Se o advogado veio e falou assim, eu não paguei, passei por uma necessidade financeira, eu arquei com outros compromissos meus familiares, e infelizmente eu não consegui honrar com esse compromisso, vai ter prosseguimento na representação. Porque muitas pessoas vêm lá representar já orientado. Aqui, ele não vai ter o dinheiro dele de volta. O que vai acontecer, o advogado vai ser apenado pela conduta do advogado. Agora, se o representante quiser o dinheiro dele de volta, tem que ingressar com uma ação civil contra o advogado, no caso, né? Então, se for pelo prosseguimento, se o parecista falar assim, não, ele não devolveu mesmo o dinheiro, não repassou o dinheiro para o cliente, então eu opino pelo prosseguimento da representação. O processo é encaminhado a quem? Ao Tribunal de Ética e Disciplina. E lá é aberto um prazo para a defesa e a comissão some. A comissão vem aparecer somente depois na audiência de instrução, se tiver. É onde eu disse para vocês que eu participei fazendo a audiência de instrução, onde tem os instrutores do Tribunal de Ética. Onde um membro de instrutor fará a realização das audiências, onde será tomado o depoimento do representante, do representado e testemunhas. Então, o trabalho da comissão encerra na audiência de instrução. Após a audiência, as partes apresentam as alegações finais, né? Tanto o representante, se tiver representado por advogado, ou ele pessoalmente, e a parte representada, e o procedimento ético disciplinar pode chegar a uma sessão de julgamento do tribunal, onde será realizado o julgamento pelos relatores do Tribunal de Ética e Disciplina. E toda a representação tem um trâmite sigiloso, até o trânsito de julgado. Bom, eu entendo isso, que até o trânsito de julgado, depois sai o sigilo, né? Não sei se vocês já viram, aí, se for no cartório do fórum, tem lá no mural, tinha uma lista de advogados que estavam suspensos. Não sei se colocam mais, isso faz muito tempo que eu não vejo, né? Mas antes era estampado isso aí, porque não tem mais o sigilo. Houve o trânsito julgado, acabou o sigilo. Onde terá acesso direto às partes, defensores e autoridades judiciárias competentes aí para essa divulgação, né?
Então, meus amigos, os deveres do advogado são essas. O artigo 2º do Código de Ética e Disciplina, ele preceitua quais são os deveres dos advogados. Ou seja, preservar a honra, a nobreza, a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter, sensibilidade, né, que é indispensável à advocacia. Atuar com destemor, você não pode ter medo de juiz, de promotor, jamais entrar numa audiência e mostrar que você está tendo medo. Mesmo que você não saiba, você tem que mostrar que você não tem medo ali. Embora eu entendo que é muito difícil, mas a própria lei fala, né? Não há, o próprio código fala que não há hierarquia entre Ministério Público, advogado e juiz, né? Então você tem que velar pela sua reputação pessoal e profissional, porque você entra numa sala de audiência, o juiz vai falar alguma coisa para você, você tem que rebater dentro da moral sobre aquilo para você não ficar ruim perante o seu cliente. Logicamente, advogados novos, hoje em dia os juízes estão mais sensatos, mas antigamente, tipo uns 10, 12 anos atrás, se eles vissem um advogado novo ali, você tinha que estar muito bem preparado, o advogado novo, porque o juiz ele ia sentar, o promotor também ia chegar a lenha. Bom, enfim, mas hoje já mudou muito. Temos aí as prerrogativas, né? Nos protegem. Inclusive, há uns 12 anos atrás, fui fazer uma liberdade provisória para um cliente. Ele foi preso na rodovia pela TOR. Na época, não sei, era TOR ainda. A rodovia estava levando uma arma para a fazenda dele em Minas Gerais. Pegou aquela arma, nem funcionava, uma arma antiga de família, ele foi preso na delegacia. Ele me ligou para fazer a defesa dele, logicamente eu disse, ó, hoje era umas 10h30 da noite, hoje não tem jeito, você vai posar na cadeia. Eu estava com o filho dele, falei, ó, você vai pro hotel, leva lá pro teu pai algumas coisas, pasta de dente, sabonete, enfim, ele vai posar na cadeia. Amanhã ele já vai para a DIG, já hoje à noite, amanhã ele vai estar na DIG, e amanhã eu vou tentar falar com o juiz, vou levar a liberdade provisória em mãos, explicar esses fatos, né? Pois bem. No dia seguinte, ele compareceu de frente ao fórum criminal, eu fui falar com o juiz, na época era o doutor Caio, estava fazendo um júri, Caio Melusso, se não me engano, estava fazendo um júri na época, e tinha um advogado que era das prerrogativas, não lembro o nome dele agora. E eu sentei ali para assistir a sessão, com aquela liberdade provisória em mãos, né? E eu falei pro assistente, que estava do lado do juiz, eu preciso falar com, eu fiz assim o sinal com ele, eu preciso falar com o juiz. Você tá, aguarda um minuto aí. Aí ele falou no ouvido do juiz, o juiz fez assim para mim, mandou que eu entrasse, fui lá, abri aquela porteirinha lá do fórum, não sei se vocês assistiram no júri, né, acho que já assistiram da faculdade aí, tem aquela porteirinha de madeira, abri ali, fez um barulhinho e tal, ixi, atrapalhou o jurado lá, mas enfim, fui, passei por trás ali, cheguei lá do Dr. Caio, o negócio é o seguinte, rapaz, falei desse jeito pra ele, tô falando pra vocês aqui, ó, falei, rapaz, o negócio é o seguinte, porque a advocacia, vocês não podem falar com muito formalismo. Excelência, doutor, não, não, não. Rapaz, estou aqui, o negócio é que meu cliente está lá, cara, assim, estava indo para a chácara dele, ele tinha uma fazenda. A chacrinha dele lá, uma arminha que nem funciona, a Thor pegou ele, tá preso na DIG, trabalhador, tal, tá o filho dele aqui. O filho dele tá aí? Sim, tá. Aí o advogado da prerrogativa veio e falou assim, ó, pode ir lá, fala assim, 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 assado. Mas tudo que ele mandou falar, eu falei tudo diferente. Falei tudo do meu jeito lá, tinha até esquecido o que ele tinha mandado falar. Eu acho que seria até melhor eu ter respeitado ele. Aí eu falei assim, ó, o filho dele é aquele lá, que tá assistindo. Chamei lá. Eu chamei, ó, entra aqui, vem cá. Aí veio o filho dele, né? Boyzinho, tênis Nike Shox no pé de 600 pau, uma calça Calvin Klein, camisa da Lacoste, o jacarezinho aparecendo. Mandei tirar o boné, né? Um bonézinho da Brooksfield. Falei assim, tira o boné, rapaz. Você vem com uma camiseta dessa, foi lá no hotel porque você não pegou emprestado lá alguma coisa velha, você vem aqui falar comigo desse jeito. Bom, enfim, chegou lá. Você aqui, excelência, está aqui o filho do homem. Aí o juiz falou assim, deixa eu falar um pouco com ele.
qual que é seu nome? Falou o nome dele e tal. O que acontece? Eu falei assim, então, excelência, o meu pai tem 3 fazendas no Paraná, nós estávamos indo para nossa outra fazenda aqui em Minas Gerais, a gente é criador de gado, aquela coisa, tudo, tudo. Eu falei assim, pronto, melou. Agora, o sobrenome do juiz era Meluso, agora melou mesmo. Agora o cara fala isso aí, o cara não vai soltar ele. Não vai soltar. Uma de playboyzinho perante o juiz. O que o juiz fez? Arregaçou a manga da camisa, fez assim para ele, você tá vendo isso aqui? Isso aqui é veia de quem enfrenta penitenciária. Fui juiz corregedor de penitenciária. Aqui não tem nada de playboy, de boyzinho, não. Você pensa que isso aqui é veia que eu fico jogando tênis no final de semana? Isso aqui é de quem trabalha, rapaz. E se você ficar falando mais alguma coisa aí, que você é playboyzinho, eu não vou soltar teu pai. Vossa Excelência, ó, ele tá meio revoltado, ele pousou numa pousada aí, sabe? Ele não alimentou direito à noite. O pai dele tá preso aí. O juiz olhou pra mim e falou assim, doutor, o negócio é o seguinte, eu vou soltar esse cara aí por causa de você, porque se fosse desse playboyzinho sem vergonha aqui, não soltava não. Pegou lá na minha mão, já assinou assim. Eu falei assim, ó, some daqui, velho. Eu falei pro filho dele, some daqui, o juiz já assinou isso aqui, faz de conta que você não conhece nada aqui, vaza. Assinou, foi lá, soltou o pai dele. Então, quer dizer, juiz, essas coisas, alguma coisa para você está aqui o doutor Zé Vitor, né? Não gosta de playboyzinho, aquele advogado Nutella, sabe? Tudo certadinho, não. Fala na normalidade, seja honesto, tá? Entende com a parte adversa, que tem o patrono constituído, tá? Ingressa, atua nos pleitos judiciais, administrativos, os quais tem vínculos familiares. Importância: contratação de honorários advocatícios com valores aviltantes. O que acontece? Ó, vocês estão advogando agora, sempre tem que ter, vocês podem puxar pelo site da OAB e ter na área de trabalho de vocês o quê? A tabela de cobrança de OAB. Você vai ver lá uma tabela, por exemplo, de inventário. Tabela de inventário, você tem que cobrar o quê? 6% sobre o valor real, certo? Não é sobre o valor venal. Pois bem, você pega um patrimônio de 200 mil reais, 6% quanto que é? 12 mil reais de honorários, certo? Vocês que estão começando agora, a não ser que, não sei a vida de vocês, que vocês têm já um caminho da advocacia, tem um nome conhecido no mercado, logicamente, se vocês cobrar de cara 12 mil reais, depende da região, o cliente vai embora. Diferente de que você pode ter certeza que sempre vai ter o advogado da esquina que vai cobrar mais barato, e aquele sim vai ter problema com a ética. Eu já tive casos desse, que eu cobrei dentro da tabela de honorários, o colega foi no vizinho, um patrimônio de 300 mil reais de inventário, o cara fez por 500 reais, juntamente com o ITCMD e tudo, certo? Mas aí depois, passado uns 2 anos, vem o cliente no meu escritório e fala assim, rapaz, que arrependimento. Por quê? Não, porque o advogado lá cobrou 500 reais e depois veio cobrando taxas. Sendo que eu pedi para ele a justiça gratuita, sou pobre. Fui ver no processo, logicamente, eu falei, ó, meu amigo, aí você contratou com ele, você vê com ele lá, tal, enfim, infelizmente, não posso te falar nada, porque é uma falta de ética eu falar de serviço de outro advogado, e eu não posso nem te atender aqui. Isso aí você vê com ele, enfim. Depois eu fui entrar no processo que é público. Não tinha taxas nenhuma. O que eram essas taxas? Ele foi cobrando taxas dele falando que tinha que pagar taxas para o Estado, taxas para o fórum. É justiça gratuita, como que vai pagar taxas para o fórum? Não tem isso aí. Então ele foi cobrando taxa até chegar num valor razoável de honorários dele, que chegou em torno aí de uns 4 mil reais na época aí. Enfim, pouco, mas não era 500, tá? E vocês devem também debater por qualquer meio de comunicação causa de patrocínio de outro advogado, igual eu falei, deve evitar debater causa de patrocínio de outro advogado. Não deve, tá? Divulgar, deixar de lista de clientes, insinuar-se para reportagens, declarações públicas. Se vocês estão em frente no fórum defendendo um criminoso que tem um nome político conhecido, tá? E você fica ali atrás da reportagem para ser entrevistado, isso aí é infração ética. Óbvio, né? A ética não é uma prerrogativa apenas do advogado,
mas de todos os profissionais que atuam arduamente aí com o objetivo de obterem seu sustento, né? Que vai além da ética, o dever de todos. Doutora Isabela, acho que eu falei muito, hein? Tô até cansado aqui, por ter vocês aí, se vocês tiveram alguma coisa para falar, fica à vontade, ou senão eu continuo falando, mas fica à vontade. Pessoal, vocês têm dúvidas? Alguém gostaria de falar algo? Doutora Beatriz, pode mandar pelo bate-papo, a gente responde, tá? Doutor José Vitor. Se ninguém tiver, eu tenho, gente. Vamos Doutor lá. Jean, antigamente, eu não sei de onde vinha esse e-mail, se vinha da seccional ou se era o pessoal da subseção que mandava. A gente recebia nos nossos e-mails o ementário da seccional. Eu não sei de onde que vinha. Depois que mudou de gestão, né, que São Paulo também mudou de gestão, a gente não mais recebeu. E eu sinto bastante falta. Vou ser muito sincera para o senhor. Fica aí como sugestão, enfim. Porque eu acompanhava bastante. Eu achava bem legal. E é lógico, né, uma questão de comodidade, né? Porque você recebia o mais recente, né? Que eu acho que é mensal, quinzenal, algo assim. E aí a gente recebia na periodicidade dos julgamentos. Então, assim, você não tem que ir no site, pesquisar, enfim. Aí você fica sabendo de todos os assuntos, dos mais atuais ali que foram julgados recentemente. Só que daí faz bastante tempo, eu acho, desde o início do ano passado mesmo, que a gente não recebe. Eu falar a verdade para você, é uma boa ideia. Eu vou até passar isso aí para fazer a divulgação do ementário. Eu acho interessante. Interessante também uma vez por semana também um ementário da, da OAB, né? Da julgamentos, cada de um assunto. Acho interessante. Eu vou passar, passar esse assunto aí para o doutor Marcelo, que a gente está fazendo esse tipo de trabalho, né? Antes da comissão, nós não tínhamos esse trabalho que eles vêm tendo hoje, como eu tinha dito, de palestras, de informações, né? Então, eu acho interessante, sim. Eu vou passar junto ao Dr. Marcelo para colocar inventários. Aí a gente fica responsável, porque a questão é o seguinte: a comissão, a gente tem um informativo, né? Informativo para dar. O inventário já é característica do TED. Eu posso até encaminhar essa informação para o Dr. Paulo Yunes, que ele é presidente do TED, né? Se houver concordância, a gente pode estabelecer sim nos e-mails aí de todos os advogados. Eu acho interessante, todos podem ficar cientes aí. Mas eu já vou te falar, viu? Advogado é aquela história. Eles têm advogados que lê o ementário, mas não tá nem aí com a paçoca, né? Eu já, na época, há uns 3 anos atrás, quando eu estava como relator do Tribunal de Ética, eu vi um escritório de advocacia que tinha junto terraplanagem, alguma coisa nesse sentido. Fui falar, respeitou, normal. Tirou a placa terraplanagem, ótimo, perfeito. Tem alguns colegas que foram até os advogados para falar do mesmo motivo. Doutor, você quer saber de uma coisa? Você faz seu trabalho lá, que eu faço o meu aqui, estou ganhando meu dinheiro desse jeito, não estou nem aí com a OAB, eu quero que se viram, entendeu? Aí depois aparece uma situação, o que falta muito não só na comissão, como na tua comissão, na minha comissão, sempre tem, e na própria advocacia, o que é? A falta de união. Os advogados não são unidos. Todos pensam como inimigos um do outro. Não sei se vocês já perceberam. Chega numa audiência, o advogado pensa que é ele que está com a causa. Senta do outro lado lá e começa a debater de frente com você. Quer dizer, um dia eu falei isso para o advogado. Eu advogo muito para trabalhista também. O advogado chegou lá, doutor, o negócio é o seguinte, aqui no, eu não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, doutor, vamos manter a classe aqui, que estou representando o meu cliente, quem falou na inicial foi o meu cliente, quem falou na tua defesa foi o teu cliente. Não, eu sei, mas eu sou inimigo de advogado. Eu falei assim, se o senhor é inimigo, o problema é seu.
tá? O senhor não pode, não precisa, você não tem obrigação de gostar de mim, mas nós estamos num ambiente aqui, num ambiente que deve ser saudável, num ambiente de trabalho. Agora, se você for ficar brigando em todo o ambiente de trabalho, vai ser estressante, você vai sair com a cabeça quente, você vai chegar no teu escritório, em casa, vai despejar nos filhos, na esposa, no marido, enfim. Eu acho o seguinte, a união dos advogados devem ser feitas essas palestras de união da classe. E o que pega muito isso também é com relação aos honorários. Tá? O advogado cobra um honorário de um preço tabelado pela OAB, o outro vai e faz aquela lambança. Entendeu? Então, quer dizer, se você passa, se você ganhou uma causa de um advogado, não você, o cliente que teve sucesso naquela causa, o advogado já vai olhar com você com outros olhos, vai pensar que você é inimigo dele. Eu já tive clientes da seguinte posição, por exemplo, eu estava pela parte reclamante, o advogado parte reclamada, o advogado começou a bater boca comigo sobre uma causa, enfim, no final, o cliente dele, que era representado, virou meu cliente. Eu gostei do teu trabalho, como você ajuda o teu cliente, você ganhou a causa, eu tive que pagar, o erro era meu, você não tem problema nenhum com isso aí, mas eu quero você como meu advogado, eu não gostei da postura do outro advogado. Quer dizer, então, é a postura, o jeito de conversar, como você conversa com o juiz, sempre mostra simplicidade com o promotor, com os outros advogados, né? O formalismo pode sim ser usado, logicamente, você tem que ter a linguagem correta, você tem que falar um bom português, tá? Quando você vai prestar um concurso, quando você vai falar com uma autoridade ou dar uma palestra. Logicamente, aqui que esse dia de hoje aqui, eu tive várias falhas, porque nós estamos em 5 aqui, e eu sei que todo mundo é de casa aqui, então, abertamente. Mas dependendo o caso, de quem você vai falar, você vai conversar com um político, você vai conversar com, sei lá, um deputado, uma pessoa, você tem que ter mais ou menos um jogo de cintura. Independente, eu fui fazer uma audiência um dia, o juiz falou assim, rapaz, o juiz falou, mas ele estava lá mesmo? Eu falei, ele estava lá mesmo. Ele estava lá mesmo. Ah, então tá bom, rapaz. Acabou. É desse jeito. Então, o juiz falou, é mesmo? Eu não vou responder, não, excelência. Ele estava lá mesmo, viu? É uma situação muito complicada, com fulcro no artigo 8 do Código de Processo Civil, aquele novo código. Tá? Eu vou contar a história para o juiz, o cara vai ficar assim, ai, meu Deus do céu. E vai achar que você é chato. Bom, e na realidade é mesmo, né? Que advogado que é legal. Bom, se tiver alguma coisa a mais, gente, vocês podem falar, ou senão a gente vai encaminhando para o fim aí, doutora. Eu acho que, eu não sei se foi proveitoso ou não, mas foi um prazer enorme ter vocês aqui, tá? Mas é uma experiência de vida, o que eu passei para vocês. Vocês podem tirar, doutor José Vitor, doutora Beatriz, vocês podem entrar por aqui e sair por aqui. Esquece disso tudo que eu falei, se alguma coisa não foi proveitosa ou não. Mas se precisar, a comissão de ética está à disposição, estamos à disposição, doutora Isabela, a sua comissão aí, traga, faça as reuniões, traga os membros, você tem mais de 60 membros aí, os jovens advogados precisam ter ciência, tem muitos jovens advogados que estão cometendo infrações éticas gravíssimas e precisavam estar hoje aqui. Alguma coisa que eu falei hoje aqui tem acontecido com 5, 6 jovens advogados. Na realidade mudou o nome, a Jovem Advocacia, né? A Comissão da Jovem Advocacia. Mas os jovens advogados praticando infrações éticas gravíssimas. Porque eu chamei uma jovem advogada um dia lá no AB, o que ela me disse? Eu disse, doutor, eu não sabia disso. Porque todo mundo que se formou de dezembro para cá está fazendo. Eu falei assim, então, se você não estava sabendo, agora você está. Então, convida aqueles teus colegas que não estão sabendo que isso é uma infração ética, vim falar comigo que a gente orienta o que pode ser feito, o que não pode, para não virar uma representação. Porque se pega um colega aí, tá, que está no mercado de trabalho, sempre tem aquele advogado que quer ferrar o outro. Vocês nunca se esqueçam, doutora Beatriz José Vitor, que advogados não são amigos, tá? Eles são amigos o seguinte, na tua frente dá risada. Diferente de nós, que estamos aqui na comissão, estamos aqui dispondo o nosso tempo de estar vindo aqui falando com vocês, nós somos teus amigos, nós estamos aqui para ajudar vocês. Mas tem pessoais por aí que não são amigos de vocês, querem ver o mal de vocês, tá?
Então, o que acontece? Aí eles vão lá, mandam um e-mail para a OAB, uma representação, ó, advogado Zé Vitor aqui está fazendo isso e isso. Aí o senhor é chamado lá, a senhora é chamada lá, tem essa dor de cabeça, tem advogado que já foi chorando lá, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo? Eu falei assim, não, não, você está sendo chamado, porque antes, essa minha gestão, essa gestão que eu estou fazendo esse tipo de serviço, de trabalho, chamando os advogados. Tá? Porque antes não tinha isso. Chegava uma representação lá, canetada, ia para frente. Ia para a sessão de julgamentos, ia ter que contratar advogado, amigo de vocês, sei lá. Lá no final ia ter uma pena. Por um fato bobo. Que poderia ter sido resolvido no início. Então, eu acho que serve de lição para vocês passar aos colegas de vocês, doutora Isabela, passar aí para a comissão de vocês, tá? E o que precisar, eu estou sempre à disposição. Eu acho que já foi quase uma horinha aí, e foi bem proveitoso para minha parte. Eu espero que vocês tenham aproveitado também. Eu preciso fazer uma última pergunta. Com relação às alterações aí que parecem que vão vir com relação à publicidade, o que o senhor tem para dizer? Tá. Parece que vão vir? Tem, teve consulta pública, né, do Conselho Federal, né, e eles estão em andamento lá, né. Teve até um evento recentemente, me esqueci o nome, teve um congresso recentemente, faz uns 2 meses, em que se debateu bastante, né. Eu não vou lembrar qual que é o número do projeto, mas é uma alteraçãozinha no estatuto. De algumas coisas da publicidade, mas assim, não sei dizer para o senhor os pormenores, assim, do que seria, né? Mas eu acredito que seja, né? Pelo pouco que eu vi, a formalização das postagens em redes sociais, se pode impulsionar, se não pode impulsionar, se pode tirar foto de toga e postar ou não pode tirar foto de toga, se pode postar foto de sucesso em processo, né, que a gente vê muito, julgo procedente à ação, tutela liminar concedida. Eu acho que é mais ou menos nessa linha aí que o pessoal está buscando uma reforma. Não tem nada concreto, né? Mas cogita-se aí no Conselho Federal essa alteração. Tudo bem. Essa alteração é o seguinte: se eles alterarem a forma de publicidade, vão ter que tirar o inciso 4 do 34. Que isso aí, para mim, no meu entendimento, é captação de clientela. Tá? A postagem é captação de clientela. Sucesso em causa, captação de clientela. A advocacia ela é sóbria, né? Ela não deve ser estampada tanto em informativos, em veículo, advogado, ou advogado com toga. Já o advogado com toga já é diferente. Ele está no exercício da profissão dele, pode ter tirado uma foto dele, está fazendo um tribunal de júri, no caso. Agora, a questão de sucesso de causa, a questão de máscara, se você usa máscara hoje com a tua publicidade, você pode usar somente dentro do escritório, no local de serviço. Você não pode sair na rua, em banco, porque é captação de clientela. Então, se eles tirarem o inciso 4 do 34, tudo bem, mas eu acho que vai virar uma bagunça isso aí. A captação de clientela aí vai manchar a imagem da advocacia, no meu entendimento. Que é por isso que existe, né, entendimentos diversos. Tá? Tanto é que no Tribunal de Ética, na sessão de julgamento, são 13 relatores, ou até mais, números ímpares, cada um tem um entendimento. Né? Um entende que é infração, o outro entende que não. Então, eu sou totalmente contrário a essa mudança. Aí teria que tirar a captação de clientela, porque é muito mascarado, né? Eles vai mascarar aquele assunto para captar o cliente. Isso é visível. Informativo, por exemplo, em Facebook, a pessoa fala que advoga em determinado tipo de causa. No Facebook, tudo bem. Eu entendo que, no meu entendimento, eu entendo que a mera informação, com caráter meramente informativo, não é infração ética. A partir do momento que a pessoa patrocina para todos, aí sim já é captação de clientela. Entendeu? Então é entendimento individual. A comissão, por enquanto, continua ativa no inciso 4 do 34, captação de clientela. Entendi.
pessoal, doutor José Vitor, doutora Beatriz, alguma dúvida ou podemos caminhar aí para o final? Doutora Beatriz, acho que não tem nada para bate-papo. Tudo Doutor José, certo, acho então? que podemos caminhar aí Tá. para o final, pode finalizar. Então tá bom. Então eu acho que se foi bom ou não, eu acho que foi ruim, porque o doutor Zé Vitor e a doutora Beatriz não quis falar nada aí, só a doutora Isabela, mas eu acho que da próxima vez aí nós vamos trazer bastante aqui. Aqui foi muito, muito proveitoso, agradeço pelo ensinamento e alertas, para quem está começando, informações que são muito importantes. Obrigado, doutora Beatriz. Muito bom, chegamos ao fim, espero que vocês tenham aproveitado, foi um prazer ter vocês aqui, tá? Muito obrigado a todos, em especial a doutora Isabela, que desde já fica convidada a participar das nossas, das reuniões que teremos aí, os ensinamentos, eu encaminho para a senhora o link, tá? E será muito bem-vinda o convite aos jovens advogados. Mas esses 60 que a senhora tem aí, tem que comparecer, né? A senhora tem que, porque tem muito jovem advogado fazendo burrada aí, viu? Muito jovem advogado fazendo burrada e a advogada me ligou agora falando que iria entrar na sala. Não, já acabou, agora já foi. Tá bom, gente? Então, eu quero aqui agradecer a todos, doutor José Vitor, doutora Beatriz, doutora Isabela, doutor William, colaborador aí, um grande abraço para todos vocês, tá? Tenha uma boa noite, o que precisar, a comissão está à disposição. Beleza? Um grande abraço, até logo. Obrigado, doutor Jean. Boa noite. Até logo, boa tarde. Doutor Jean, Boa noite, muito obrigada, foi super proveitoso, não foi pouco proveitoso, foi super proveitoso. É que, infelizmente, né, o pessoal acaba que não participa, mas eu tenho certeza que jovem advogado mesmo, o pessoal, né, comete às vezes por desconhecimento, porque vê o outro colega fazendo que é um pouco mais velho e acha que é normal, que é natural, que pode, e assim vai virando uma bola de neve, né? Enfim, né? Vamos ver se agora esse vídeo disponível no YouTube alguém assiste, né? E no futuro aí, quem sabe no ano que vem a gente retoma sem problema nenhum. O senhor também tem diversos grupos de estudo aí que vale a pena, a gente sempre divulga para que todos participem mesmo, né? Porque o mais importante de tudo é ter informação. É ter informação, ter essa orientação, né, para não acontecer, né, num começo de carreira aí, 1, 2 anos de formado, ter um processo disciplinar, gente, negócio, um cometimento de uma falta ética, é muito, muito complicado, né? A gente demora tanto para conseguir essa bendita dessa carteira, e aí me acontece uma coisa assim, né, às vezes uma prestação de contas, às vezes algo que era muito simples, né? Uma divulgação de uma informação que não tinha que divulgar, enfim, né? Coisas simples assim. Doutor, de qualquer que na forma... realidade acontece muitos jovens advogados aí, o outro advogado até experientes, faz coisas sem saber, né? Logicamente, não vai fazer intencional, principalmente a jovem advocacia, faz uma coisa e não sabe o que é aquilo. Inclusive, eu tenho um membro lá na comissão que ele fala que todo mundo deveria ter isso aqui, ó, que todo mundo sai da faculdade tendo esse livrinho, né? Mas o meu entendimento é um pouco diverso também, é o seguinte: nós temos o dever de orientar, né? Falar o que é certo e o que é errado, porque muitos... me diga uma coisa, quem aqui que se aprofunda em ética e disciplina na faculdade? Nós temos lá o quê? Meio semestre disso aí, e ninguém aprende nada. Ninguém sabe, você sai de lá o quê? Vinculado em penal, em civil, em previdenciário, esquece. Em penal, civil, processo civil. Administrativo, constitucional, acabou. Porque a intenção é prestar aqueles concursos, magistratura, MP. Ninguém sabe nada de ética. Todo mundo faz faculdade, ninguém... É raro aqueles que pensa que vai ser advogado. Todo mundo pensa em fazer concurso. Então, por isso, a pessoa não sabe de ética e acaba sofrendo aí, depois fala mal da ordem por falta de conhecimento. Mas é isso. Aliás, agora a gente não está tendo entrega de carteira física, né? Mas toda entrega de carteira, o códigozinho de ética e disciplina era entregue junto, né, com a carteira. Agora eu não sei se o pessoal está mandando, né? A hora que faz a entrega, né, fisicamente, a hora que a pessoa vai buscar a carteira, eu não sei se o pessoal está entregando. Eu tenho o meu quando eu recebi a minha carteira, então tá lá, na minha mesinha, bonitinho, guardadinho. Eu também recebi na época isso aqui, eu nem sabia que era isso, falar a verdade pra você, viu? Recebi junto Eu com a acho que carteira. ninguém sabe.
Ela falou, olha que legal esse livrinho, olha que bonitinho. Eu pensei que aqui estava escrito aquele negócio lá, eu prometo, aquela historinha lá que o mundo fala, né? Guardei. Eu só O fui saber juramento. isso aqui na época, uns anos atrás, aí depois, que fui relator, que usava muito, né? Principalmente as infrações éticas, 34 incisos aqui. Mas ninguém, ó, falar a verdade para você, ninguém sabe. Lá na comissão de ética tá cheio isso aqui, ninguém vai lá. Os próprios membros da comissão de ética, eu disse para eles, ó, pode ir lá e retirar isso aqui, vocês têm que ler isso. Quem não lê isso aqui está desatualizado. Né? Inclusive, teve advogados para mim que vieram até mim falando daqueles informativos, sabe? Informativos lá, e falou assim, oh, eu acharia interessante colocar esse artigo aqui. Eu fui ver, era código desatualizado. Não era esse atual aqui. Aí eu falei, não, tá desatualizado isso aí, já era. Eu falei, ai, tá, eu nem peguei isso aí e tal. Falei, então vai lá, pega isso aqui. Mas enfim, vocês não têm a obrigação de pegar. A obrigação é advogar corretamente e chega o aço. Beleza, então, O gente? Google tá aí para isso, né, doutor? Depende, O Google viu? tá atualizado, bem É, tranquilo. eu- Depende. porque eu sou daquela advocacia artesanal, sabe? O Google, ele dá Ah, aquele modelão pronto para você, sabe? sim. Inclusive, eu pego advogados que pegam o modelo do Google, já cola aquela contestação, que você vê que não tem parágrafo, não tem nada, aquela Arial 12, né? E já pega, cola tudo lá, esquece até de colocar o nome embaixo. Então é complicado. Você fazer o artesanal, acho que fica melhor, com duas. Para A questão é o peças, seguinte: não, pelo amor de Deus. É só para lei, né? Que pelo menos às vezes, né, o nosso Vadmec fica lá, coitadinho, velhinho, né? E você entra lá, né, para ver lei atualizada, tudo bem. Agora modelo não, né? é, Modelo também eu tenho as minhas ressalvas. na realidade, a petição inicial, vou falar para os novos advogados aqui, a seguinte também, que eu esqueci. Eles têm muito aquele detalhe. Não, eu não sei fazer tal peça. Eu tenho que colocar jurisprudência, eu tenho que fazer aquela petição inicial de 12 laudos. Esquece. Petição inicial aí, no máximo, 2 laudos. Não precisa colocar jurisprudência, não precisa colocar nada disso. Coloca os fatos. A jurisprudência, o juiz que pesquisa lá. Quem tem que julgar diante da jurisprudência é o juiz. Você tem que apresentar o quê? Os fatos. É 2 linhas. Ó, eu quero isso porque a lei faz isso. Acabou. Aconteceu isso, o direito fala isso, eu quero isso. Ponto final. Não precisa ficar escrevendo lá laudas com jurisprudência. Olha, eu acho horrível isso aí. E também tive conversando com alguns juízes, né? Sabe o que eles falaram para mim? Assim, olha, o negócio é o seguinte, a gente não lê aquelas petições iniciais que vêm com 10 laudas cheias de jurisprudência. Nós só lê os fatos e os pedidos. É o que nós fazemos também na comissão, fatos e pedidos, para ver o que é a historinha e o que é o pedido. O que está no meio ali, você só gastou tempo e folha e tinta. Então esquece isso aí. Bicho, eu tô falando aqui, né? Tá gravando. Mas é isso aí. Sem problema, sem problema, Reitero, eu doutor, tá afirmo o que eu tô liberado. falando. Então tá bom, pessoal. Uma boa noite, doutor Jean, mais uma vez, muito obrigada e tá super convidado a retornar aí quando quiser. E todo grupo de estudo pode mandar lá o folderzinho que a gente divulga, a gente tenta participar sempre, tá bom? Tá bom, muito obrigado, viu, gente? Tchau, tchau, uma boa noite.